Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos, espero que se encontrem todos bem. Hoje trago como minha convidada a doutora Diana Costa. Vamos falar acerca de um tema que eu considero muito relevante para qualquer instrumentista, como prevenir lesões musculares, e a doutora Diana vai nos trazer ótimos conselhos para continuarmos a cuidar da nossa saúde física. Eu escolhi a doutora Diana porque ela também estudou violino, também estudou piano e, portanto, ela sabe, no fundo, como é que tocamos violino e como é que usamos os nossos músculos e pronto, tudo isso. Sem mais demoras, vamos a isso. Olá a todos, olá doutora Diana. Olá Gabriela. Desde já gostaria de agradecer a sua presença aqui neste episódio. Obrigada eu pelo convite. Doutora, podia contar um pouco acerca do seu percurso profissional, por favor? É assim, eu antes da carreira a nível da medicina, eu tive uma passagem pela música, uma grande passagem até pela música. Eu comecei a tocar piano com 5, 6 anos de idade, por aí, e entretanto acabei por entrar no conservatório de piano, depois acabei por ir para a Escola Profissional de Música Partav, acabei por escolher violino, toquei os dois instrumentos durante alguns anos, depois decidi escolher medicina e acabei por sair passado 3 anos. Acabei por terminar o conservatório, não em piano, deixei um ano para trás, mas acabei por fazer o curso complementar de música a nível do violino. Pronto, e acabei por escolher uma especialidade médica de medicina geral familiar, que é um bocadinho mais completa, e acabei por optar também por fazer uma pós-graduação em medicina desportiva, que eu acho que tem tudo a ver também com aquilo que eu gosto de fazer. Muito bem, fantástico. Então, debruçando-nos agora aqui um bocadinho sobre o tema de hoje, eu gostaria, como uma primeira pergunta, de perguntar quais são os músculos assim mais utilizados pelos violinistas? É assim, quem fala em violinistas fala noutros instrumentistas de cordas, principalmente viola d'arco, também vamos quase falar exatamente da mesma coisa. É fácil pensar quais são os principais músculos utilizados pelos violinistas. Podemos começar com a nível da região cervical, com o trapézio, o que fica logo atrás da zona do pescoço, com os músculos a nível do ombro, do cotovelo, de todo o braço até à mão. Podemos ainda pensar na região lombar também, temos algum uso do músculo da região lombar, porque muitos violinistas fazem prática de orquestra e acabam também por, a nível da posição, acabar por usar a região lombar como apoio. Isso essencialmente é à volta disto. Não descurando, no entanto, que a prática do violino durante muito tempo, muitas horas seguidas e em pé, que a maior parte é feita na posição de pé, também acaba por usar outros músculos a nível dos membros inferiores. Muito bem. E que tipo de lesões é que podem estar associadas à prática do violino, em específico? Há muitas lesões que podem estar associadas. Eu acho que as pessoas não... Ou melhor, os praticantes e mesmo até alguns professores às vezes não têm noção da quantidade de patologias que realmente podem estar associadas à prática de violino, não é? Porque estamos a falar muitas vezes de movimentos repetitivos, estamos a falar de uma ansiedade também quando há provas, quando há concertos, alguma coisa. Estamos a falar de muitas vezes de lesões causadas por... não só pelo stress, mas também por falta de aquecimento, por falta de alongamento. Pronto, e podemos ter tendinites, essencialmente, se calhar a patologia que mais aparece nos violinistas,
que está associada essencialmente à dor. Pronto. E aí nós temos tendinites desde a região cervical até à mão em si, não é? Até a parte de mão direita e mão esquerda são as duas ambas afetadas, uma pelo arco e a outra pela posição em que a mão está quando há a prática do violino. Podemos ter síndrome do túnel cárpico, que é uma patologia bastante conhecida atualmente, onde há uma compressão a nível do punho, do nervo mediano, e há depois alterações a nível de, essencialmente, 3 dedos da mão. Pronto, normalmente tem ali formigueiros, que é mais as parestesias que são mais conhecidas pelos formigueiros, às vezes há perda de força, a nível da mão, essencialmente. Depois também podemos ter uma patologia ligeiramente semelhante ao túnel cárpico, que é o síndrome do canal de Guião, só que é a nível do cotovelo, até porque os violinistas também sofrem muito do chamado cotovelo de tenista, que é a chamada epicondilite. Pronto. Acabamos por ter também uma compressão, não do nervo mediano, mas do nervo cubital. Já falei da epicondilite, lombalgias, quando eu falei ao bocado que também a parte lombar muitas vezes está associada à prática, seja principalmente quando está na posição de sentada, mas também em posição de pé, consegue-se ter a afetação desses músculos e acaba por criar muitas lombalgias e que são traduzidas essencialmente pela dor. E é mais, em geral, é mais ou menos isto. Uhum. Por acaso, há um bocadinho falou daquele síndrome, eu não me vou arriscar a dizer o nome porque posso dizer mal. Túnel cárpico. Sim, exato, sim. Esses formigueiros normalmente aparecem mais ou menos em que zona? Normalmente aparece, eu vou numerar os dedos. O polegar, mais conhecido pelo polegar, é o número 1 e o mindinho é o 5º, pronto. E normalmente o mediano afeta o primeiro, o segundo e metade do terceiro dedo. Ok. O cubital, quando estamos a falar do outro nervo que eu falei, que é normalmente atingimento, é mais a nível do cotovelo. Afeta essencialmente o 4º e o 5º dedo. Pronto. Eles têm afetações diferentes e nós conseguimos relacionar e direcionar essencialmente para um dos síndromes. Ok. Pois é que é importante também, pronto, se calhar nós também prestarmos mais atenção, não é, ao nosso corpo, e quando temos dor, muitas vezes, pronto, eu falo por mim, às vezes desvalorizo um bocado, mas se temos dor, se calhar... É essencialmente isso que acontece. Eu acho que acabamos por descurar a dor, e a dor é exatamente o principal e provavelmente o primeiro sintoma a aparecer. Depois da dor vem a limitação física, pronto, e a limitação para a prática. E muitas vezes acabamos por insistir, e as tendinites essencialmente não pode haver insistência no prolongamento da dor, porque senão não vai haver a resolução do problema. Claro. Em relação às tendinites, pronto, poderá haver alguém que neste momento está a sofrer de uma tendinite ou assim, e eu gostaria de perguntar alguns conselhos de como proceder para ajudar na cura desta tendinite. É assim, a tendinite não é nada mais, nada menos do que uma inflamação a nível do tendão. Pronto. E o que é que acontece? Normalmente, para nós conseguirmos resolver essa inflamação, nós precisamos de repouso, essencialmente. Pronto. É repouso e normalmente anti-inflamatórios que se faz. Ou seja, o tratamento inicial passa mesmo por cessar a atividade, não é? Ou seja, temos de ter um tempo de repouso, seja 2, 3, 4 semanas, é aquilo depois que o corpo exigir e para haver recuperação. Se, eventualmente, com o repouso e com os anti-inflamatórios, não houver resolução do problema, então aí podemos pensar em fisioterapia, uma coisa mais direcionada. Pronto, mas essencialmente vou falar sempre em repouso e anti-inflamatório. Pois. E, por acaso, ia perguntar, por exemplo, fazer massagens e assim também ajuda nesse aspecto? Pode ajudar. É assim, é o que eu estava a dizer. Numa fase inicial, o repouso vai ser sempre aquilo que é principal. Pronto, que é o mais importante vai ser fazer repouso. E se realmente isso não estiver a ajudar e não chegar para resolver a tendinite, então sim, partir para outro tipo de soluções, nomeadamente, provavelmente, nos tratamentos de fisioterapia haverão tratamentos de massagens incluídos. Portanto, agora foge um bocadinho depois daquilo que vai ser avaliado por alguém da medicina física e reabilitação e depois ver qual realmente é o melhor tratamento a seguir.
Pois, exato. Mas há outras soluções, ou melhor, para prevenir, não para tratar, mas para prevenir, é o que eu já ainda há bocado falei, é muito importante a parte do aquecimento, está bem? Nós vamos pensar a prática de instrumentação do violino, vamos pensar como se fosse uma atividade física. Porque no fundo até acaba por ser semelhante, não com aquele desgaste físico de algumas atividades, mas acaba por necessitar de um aquecimento prévio e de um alongamento no fim. Que eu acho que isso não é feito a maior parte das vezes. Pelo menos, eu vou falar por mim, na minha experiência, nunca tive alguém que me dissesse é importante aquecer e é importante alongar no fim. Por isso eu acho que há muita gente que o continua a não fazer. E depois, há coisas que acabam por se perpetuar e acabam-se por levar a queixas que realmente poderiam ser evitadas. Pois. E quanto a esses exercícios, que tipo de exercício é que aconselha fazer? É assim, não vou falar não consigo traduzir por palavras movimentos específicos, Sim. mas tudo que for movimentos de alongamento, seja muscular, principalmente da zona do pescoço e da zona dos membros superiores, que é aquilo que vai ser mais usado, mãos e tudo, é preciso, acho que são os exercícios mais importantes. Depois, há realmente atividade física que pode ajudar neste sentido e que até pode complementar. Há atividades, por exemplo, o pilates, o yoga, deixa-me pensar aqui mais, a hidroginástica, por exemplo, são práticas de exercício que podem ajudar até ensinar alguns movimentos que podem ser feitos tanto antes como depois da prática do instrumento. Pois. Eu, por acaso, antes deste episódio, pronto, coloquei lá na página do Instagram se alguém tinha algumas perguntas, expliquei que vinha uma profissional de saúde falar ao podcast, se tinham algumas perguntas e a maior parte das perguntas foi mesmo essa de, portanto, que tipo de desporto seria o mais indicado para quem eu toca? vou dizer, desporto em geral deveria ser praticado e não vamos especificar qual é o desporto mais importante para quem faz do dia a dia da atividade profissional ser violinista. Agora, claro que é o que eu estava a dizer, existem atividades que podem ajudar a ensinar e a prevenir algumas das lesões que são provocadas durante a prática do violino. Pois, muito bem. Ok. Eu agora gostaria de fazer uma pergunta assim mais relacionada com o seu percurso musical, qual foi a importância da aprendizagem musical no seu percurso profissional e pessoal? Acho que toda. É assim, eu comecei não por iniciativa própria. Eu acho que foi um bocadinho empurrada, lá está, eu acho que com 5, 6 anos aqui em Portugal, a não ser que seja filho de alguém que já tenha a música como profissão, eu acho que não somos tanto incentivados a começar tão cedo a tocar algum instrumento. Portanto, por acaso, a minha mãe e os meus pais, em geral, acabaram por me incentivar a começar a tocar piano. Eu acabei por começar a tocar piano forçosamente, por assim dizer. Mas depois, é assim, estamos a falar de uma atividade, piano e violino posteriormente, não é? Que acaba por nos ajudar na concentração, na coordenação. Portanto, estamos a falar, a música em geral acaba por ter um benefício muito importante para o desenvolvimento, mesmo a parte cognitiva e tudo mais. Se eu agora relaciono com aquilo que eu faço, não é não propriamente, mas se calhar como escape e como alívio do dia a dia, faz todo sentido. Sim, sim. Por acaso, acho que foi no 9º episódio que falámos um bocadinho aqui da importância da música para o desenvolvimento também nas crianças da memória e assim. Isso foi algo que também notou ou não muito? Não, notei essencialmente, e notei que desde que a terminei, se calhar agora a fazer esta pergunta, eu se calhar penso com
Nunca tinha pensado por aí, mas agora faz algum sentido, que eu acho que desde que terminei a prática de instrumento, não é? Porque eu agora aqui faço muito pouco, toco muito pouco, acho que em termos cognitivos, a memória principalmente sofreu um grande declínio. E notava que se calhar na altura em que tocava era muito mais fácil a ter uma memorização de algumas... Olha, história, que era uma coisa que eu não gostava propriamente, mas que conseguia decorar o livro de fio para fio, e agora isto é quase impossível. Quase. Pois. Muito bem. Ainda em relação à parte portanto, do corpo físico e da saúde física, em relação a suplementos que, pronto, poderiam ser interessantes de tomar para fortalecer os músculos e assim, há algum que aconselha? Ou alguns... É assim, eu acho que agora eu falo muito própria. Não há nada, penso que não existe nada assim descrito em nível de literatura que fale de algum suplemento em específico para melhorar a performance, por assim dizer. Agora, entendendo que eu ainda há pouco fiz uma comparação entre a prática de violino com um exercício físico em geral, em que precisamos de um aquecimento e precisamos de um alongamento e precisamos de repouso quando nós ficamos a tocar horas a fio, também nunca esquecer que é muito importante fazer pausas, intervalos, também, porque isto senão acaba por trazer outras lesões. Posso sim pensar que há necessidade de fazermos um reforço do sistema imunitário, ou seja, ter uma alimentação cuidada, ter uma alimentação rica em vegetais, em frutas, até às vezes fazer suplementação com complexo vitamínico em determinadas alturas do ano, e depois, pensando que realmente existe algum desgaste articular e algum desgaste muscular com a prática, podemos pensar que se calhar os suplementos com chondroitina, de glucosamina ou até magnésio farão sentido em algumas alturas. Pronto, de qualquer forma, nós às vezes, ou então torna-se importante quando houver realmente dor articular, fazer algum exame de imagem antes de fazer a toma de qualquer suplemento, para ver se existe ali outra causa que até possa ter outro tipo de tratamento. Em relação ao magnésio, por acaso tinha uma questão. Quando alguém, portanto, decide tomar o magnésio, como é que deve ser tomado? É assim, é discutível. Muita gente toma magnésio e não faz a mínima ideia de qual é a dosagem de magnésio que tem a nível sanguíneo. Se calhar até está normal. E se calhar é preciso averiguar primeiro qual é a causa da toma ou porque é que o toma. São câimbras? Pode haver falta de magnésio, mas também pode haver outros minerais, por assim dizer, que estejam em déficit e sejam a causa das câimbras e não ser o magnésio propriamente dito. Mas normalmente o que se faz por norma é fazer 2 caixinhas, uma vez por dia, a suplementação de magnésio. Pronto. Mas lá está, é muito discutível. Pois. Ok. Da minha parte é tudo. Agradeço mais uma vez a sua presença e toda a informação, que foi muito útil. Espero poder ajudar quem realmente faz da vida profissional esta atividade, não é? Tocar violino, e acho que fazem muito bem e que devem continuar a fazê-lo, porque acho que é uma mais-valia, tanto a nível físico como psicológico. A música é um aliviador de stress, principalmente. Por isso, qualquer coisa ou qualquer dúvida que surja, entretanto, também podem aproveitar e perguntar à Gabriela, que me fará passar a informação e eu esclareço, se possível. Obrigada. Muito obrigada. Com licença. Obrigada a eu. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.